E aí, pessoal, uma boa tarde a todos aí, né? Acabei de fazer um vídeo aí que foi uma zoeira, lógico, mas uma zoeira baseada em verdade, né? A parte mais engraçada foi a do general, mas acho que pouca gente entendeu, porque acho que o pessoal não tá acostumado a jogar general. General era quando você pegava um joguinho de dado. A pior coisa é explicar a piada, né, cara? É um dado, você jogava e saía um general, quando saía o mesmo número ali, vários 6 no dado, né? Tudo 6. Acho que era isso que era general, né? Mas, enfim. Bom, a piada, quando você explica ela, ela não fica mais engraçada, né? Mas a questão é a seguinte, pessoal. Falando sério, tá? Esse livro aqui que eu li é um livro muito importante, A Maçonaria na Independência Brasileira, de dois grandes historiadores, Manuel Rodrigues Ferreira, Tito Livio Ferreira, são irmãos, inclusive, né? Foram irmãos. Eu vou reler aqui aquele trecho, porque na verdade eu tive que acabar o vídeo correndo, porque estava acabando o meu espaço de armazenamento, tive que finalizar, tinha 4 minutos só. Aqui nas Américas lutavam, entretanto, as duas ordens da maçonaria, a azul e a vermelha. A azul, favorável à monarquia constitucional e parlamentar, cujo modelo era a Inglaterra. Para esta, devia inclinar-se a reforma política de Portugal e da Espanha. Dentro dessa fórmula, as Américas espanhola e portuguesa continuariam integradas nos respectivos impérios. Ao contrário, a maçonaria vermelha era favorável à emancipação completa, com a nova forma de governo, a república. Então é muito interessante, fala que a penetração das duas ordens maçônicas no estado do Brasil era ainda insignificante, precisava recrutar seus elementos entre os intelectuais, como fora feito na França, referindo-se à Revolução Francesa. Também era preciso atrair a burguesia ainda sem direitos políticos. Assim, as nobrezas locais, tradicionais, eram as detentoras dos direitos políticos e dos privilégios. Com toda certeza, os poucos elementos recrutados para as lojas, entre aspas, maçônicas no Brasil formavam na ordem dos azuis, constituída pela nobreza e pela burguesia, dentro da linha da monarquia constitucional e parlamentar para a nação portuguesa. E na ordem oposta, junto dos vermelhos, estariam desde a primeira hora os intelectuais e burgueses extremados a sonharem com a república. Então, logicamente que é um contexto um pouco diferente, mas veja que semelhança, né? Hoje nós temos aí a revolução, que já é estabelecida, e cada vez mais ela foi avançando, né, em direção ao socialismo, que é para onde vai toda a revolução, né? Inclusive, você vê isso no começo das revoluções liberais, onde tudo começa ali com as revoluções francesas, a Revolução Americana, né? Inclusive, e depois começa a surgir os movimentos socialistas. E hoje nós temos aí uma, aspas, direita, que fala em restaurar uma monarquia parlamentar. Mourão falou isso no Globo News, aquela vez que o Bolsonaro estava, enfim, tinha acabado de levar a facada, né, estava no hospital, e Mourão comentou com todas as letras que é uma ideia, é só uma ideia. Não, não é só uma ideia, né? É só uma ideia, a gente tem essa ideia de restaurar a monarquia parlamentar. Já tem lá o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né, que é da maçonaria, inclusive, tem, enfim, palestras dele na maçonaria, elogiando muito os irmãos da maçonaria, aquela coisa toda. E, enfim. E o fato é que, sim, esse é um projeto, né? É um projeto da chamada Maçonaria Azul. E vale lembrar também que o Adélio lá, que esfaqueou o Bolsonaro, né? Enfim, que aparentemente esfaqueou mesmo o Bolsonaro, aparentemente, ele foi defendido por 4 advogados maçons. Porra, como é que um cara que é um lobo solitário, de repente, aparece, esfaqueia um candidato favorito à presidência da República, dentro de uma proposta de messianismo político, que é a estratégia política por trás da campanha do Bolsonaro, messianismo político, a velha estratégia do salvador da pátria, aquele que gritou independência ou morte, né? Agora é independência do PT e morte aos petistas, o grito. E colou, né? Da mesma maneira aí, o PT virou o bode expiatório da nação. Todo mundo esqueceu aí das maracutaias do PSDB, do PMDB, enfim, de todos os partidos aí, né, relacionados.
E agora o grande salvador da pátria torna-se também o que vai purificar a nação em nome de Deus. Como eu já vi gente falando, assim, inclusive em entrevista, né? Esses dias eu estava vendo um canal no YouTube que a pessoa usa uma camiseta do Bolsonaro na rua e uma camiseta dele não, só para ver a reação. Foi uma matéria do UOL, né? Que eu inclusive não recomendo como fonte séria, mas me chamou a atenção essa notícia e eu fui dar uma olhada. E parou um cara ali e falou exatamente isso, né? Que ele acreditava que Bolsonaro era, enfim, tava numa missão de Deus para purificar o Brasil, né? Tem que rir de umas coisas dessa, né? Vai me desculpar, mas, enfim, quando você tem ali um general que está profundamente vinculado à maçonaria, você tem ali aquele outro major, Major Heleno, não, Major Olímpio, que disse que vai levar os princípios da maçonaria para o Senado. Você vê um crescimento, né? Essa ordem que dizia ser uma sociedade secreta, hoje ela bota as asinhas de fora e não tem mais cautela nenhuma, simplesmente estão levantando a bandeira. Você viu isso muito forte no movimento Avança Brasil, que foi um movimento da maçonaria, dos jovens da maçonaria. O pessoal que entra na maçonaria, às vezes você vai perguntar para o maçom, como é que é esse negócio aí de luciferianismo lá, que tudo bem que Albert Pike falou e muitos outros ali, escritores, né, mencionaram o luciferianismo e tal. Eles falam que não, que isso não tem nada a ver. E realmente, para uma pessoa que acabou de entrar na maçonaria, isso não tem nada a ver mesmo. Porque ele não sabe, lá no fundo, o que está acontecendo. A maçonaria, na verdade, ela é um sistema piramidal. Você não vai ter acesso a todas as informações, a menos que você vá elevando-se cada vez mais dentro da ordem, né? E dos graus, e iniciando-se. Até porque boa parte da maçonaria entra na maçonaria não pela parte espiritualista, vamos falar assim, né? Pela sua suposta sucessão de todas as formas de religiões e crenças que existiram na Terra. Porque eles falam que, né, é a sucessão de Salomão, é a sucessão dos Templários, é a sucessão do Antigo Egito, é a sucessão dos Babilônios, é a sucessão de tudo, todas as religiões são representadas pela maçonaria, né? Mas a maioria não entra por causa disso. A maioria que entra ali, do pessoal que tem interesse, é por causa justamente de crescimento político, de crescimento financeiro, de cargos, de favores, porque ali é uma troca de favores completamente ilegal, né? Enfim. É uma espécie de nepotismo institucionalizado, né? Onde as pessoas são favorecidas por pertencer a esta ordem. Então existe uma infiltração, assim, num nível muito profundo em relação às instituições, ao Estado, e um controle muito grande também por parte das maçonarias, né? Porque não é uma só, enfim, uma influência muito grande dentro do poder público, uma vez que a revolução foi feita pela maçonaria. Não apenas a primeira, como todas as 7 revoluções que salvaram a República. A República foi o discurso da maçonaria, desde o começo, né? Instituir a República, derrubar as monarquias, derrubar os pilares morais baseados nos 2 pilares da coroa e do altar, que era a igreja e a monarquia, que haviam diferentes linhas entre a igreja e a monarquia na Europa, mas de modo geral todas elas seguiam esse padrão, e isso foi destruído, né? Então esse livro é muito importante. É um livro que se você encontrar, compre, tá? Não é barato, mas você pode encontrar ainda em sebos, digitalize, distribua, divulgue, estude, né? Eu vou tentar fazer isso aqui no canal também. E eu gostaria de lembrar que hoje à noite, às 20 horas, daqui a pouquinho, nós teremos um hangout com o professor L'Oreal Rocha, né? Começaremos às 20 horas, então até vou começar a me preparar aqui agora que eu vi que já são 18 horas, então... enfim, vai ser muito importante. Ele vai falar sobre sebastianismo, que trata do tema da crença do povo de Portugal no retorno de Dom Sebastião, ou do retorno daquele antigo reino que fez parte, Dom Sebastião, como sendo o 16º rei após Dom Afonso Henriques, ou seja, o 17º,
e que desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, no século XVI. E, enfim, então existe uma crença por causa desse reino que começa com uma visão de Jesus Cristo por Dom Afonso Henriques e tem o fim, vamos dizer, em Dom Sebastião, né? Depois passa por outras etapas, por outros períodos, mas já não estava dentro daquele projeto espiritual específico que começa em Dom Afonso Henriques, cujo próprio Cristo falou, né, que para ele, segundo as crônicas relatadas antes de Dom Sebastião desaparecer, inclusive, né, crônicas desde Dom Afonso Henriques, você tem na chamada Cristofania de Eurique, o Milagre de Eurique, onde começa o Reino de Portugal, e tudo isso é muito interessante. Então hoje o professor Loriel Rocha, do Instituto Mucarage Brasilã, presidente do Instituto Mucarage Brasilã, vai estar aqui no Além da Nuvem falando sobre esse tema. Então não perca, é daqui a pouco, e até lá.